Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Continuando o assunto interrompido ontem, sobre a questão da mutualidade na vida familiar, baseado no texto de Efésios 5, 21, que diz: sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo, ou por temor a Cristo. Dizíamos que a queda lá no Jardim do Éden, uma das consequências, uma das coisas que a queda trouxe e que nos prejudica até hoje é a questão do egoísmo. Nós nos tornamos muito egoístas, que certamente não estava no projeto de Deus lá no início, né? Então nós vimos alguns aspectos já na mensagem anterior, como a questão dos valores a cultivar em vida familiar, né? O respeito é um deles, precisa ser levado em conta, e outro é a complementaridade. Nós temos que complementar o outro, que ninguém é perfeito, ninguém é total, ninguém é totalmente autossuficiente, ele precisa também do outro, que o homem, o ser humano, é um ser que vive em sociedade, vive junto com outros. E aí nós concluímos dizendo o seguinte, que uma boa pergunta nessa questão seria: o que cada um deve fazer nessa questão, complementando o outro na vida familiar, né? Aí eu diria, o egoísta perguntará: o que não estão me dando? Ou onde não estão me favorecendo? Eu dizia então, finalizando, você que não é egoísta, você vai perguntar: o que eu posso fazer para dar para a minha família? Onde posso ser útil? Continuando, o terceiro ponto seria a parceria. Uma família mutuamente submetida aos alvos ou ao propósito de Deus vive em parceria. Parcerias que são gerais e metas que são específicas. Em comum, isso tem a ver muito com cada um de nós. E, na consequência, com o grupo como um todo, a família formada por pai, mãe, filhos e etc. E em caso de conflito, o membro de uma família mutuamente submetido negará o que for individual, mesmo que seja por um tempo. Abre mão de certas coisas em favor do grupo ou em favor de alguém dentro do grupo. Para que haja parceria, será necessário que cada um entenda que nela complementamos uns aos outros. A complementação acontece. Dependemos uns dos outros e temos o reconhecimento de que juntos somos mais fortes. Então, fazendo isso, podemos participar de projetos e atividades comuns. Por exemplo, uma esposa ou mãe pode parar de estudar para que seus filhos ou seu esposo o faça naquele período. Vencida essa etapa, chegará a sua vez, que talvez exija sacrifício de um filho ou do próprio esposo também. Um pai pode aumentar sua carga de trabalho em mais de um emprego por um certo tempo, para que todos economizarão juntos para a aquisição de uma casa, por exemplo, ou para uma casa melhor, uma residência mais ampla, ou para pagamento de dívidas. Tudo isso pode acontecer. Ou alguém pode trocar de igreja, se isso for para o bem de todos. Um filho pode se transferir para uma escola pública até que o orçamento da casa fique equilibrado. Todos podem contribuir para um fundo comum, visando uma viagem coletiva, por exemplo, daqui a alguns anos. Um deles pode cuidar da casa enquanto outro se dedica a um projeto voluntário. Um irmão pode adiar a sua pós-graduação para dar lugar a um outro, para fazer o outro faça primeiro. O irmão pode chegar em casa mais cedo para cuidar de alguém que está doente. E o quarto ponto é a reverência. A palavra que melhor define essa mutualidade é temor, ou seja, reverência. Uma vida familiar será saudável quando Cristo for o centro dela.
Eis aí o significado de reverência. Se nossas vidas forem centradas em Cristo. Quando Jesus fala, nossa reverência é ouvir o que ele está dizendo. Quando Jesus está presente em casa, o comando é dele. A submissão mútua só é possível quando é vista como submissão a Cristo. Não ao cônjuge, não ao pai, não ao irmão. Não há medo nessa sujeição, porque o perfeito amor, o amor de Deus operando em nós, lança fora o medo, como diz 1 João, capítulo 4, versículo 18. Então, com essa visão, nossa vida familiar será um espelho da relação de Cristo com a igreja, onde Cristo é o diretor, Cristo é o cabeça. E com certeza o outro, seja filho, seja pai, cônjuge, irmão, o mais importante é que eu não sou mais importante que ele. Dar lugar ao outro é mais importante do que a minha primazia. A opinião do outro pode ser mais importante que a minha opinião. A necessidade do outro pode vir em primeiro lugar antes da minha. Então, fazendo isso, vamos chegar a um denominador comum. É preciso que os valores persistam. Então você dirá, você não conhece minha família. Imagino que talvez nela o cada um por si seja a lei dominante. Se você assim se coloca, né? Só que um faz um sacrifício e os demais estão deitados na rede. Pode ser que haja dificuldades de caráter, dificuldade essa que tem mimado as pessoas e minado as relações. Que haja problemas com temperamentos, que tem tornado o convívio difícil. Que haja hábitos que têm produzido conflitos, que são aparentemente insolúveis. Que gritos e xingamentos sejam mais comuns que respeito e elogios. Pode ser que não haja comunhão nem na hora da doença de alguém. Lembro-lhe que sua família não é tão diferente quanto você imagina. Essas realidades estão presentes em muitas famílias. Isso por causa da queda. Tudo vem em consequência disso. Não foram constituídas para isso, mas para mais do que isso, para respeito, para complemento, como parceria e como reverência. Continue temendo a Cristo, continue em família temendo a Ele, temendo a Deus. Não desista de continuar temendo a Cristo. Creia nele, no seu poder de argumentar o mais alto poder dos céus. Cristo pode, através do seu Espírito Santo, intervir e resolver essa questão. Deposite menos confiança no seu braço forte, ou na sua língua, ou para impor a sua vontade, e mais poder no Pai Celeste, que colocou você nessa família. Faça a sua parte. Respeite, mesmo sendo desrespeitado. Complemente, mesmo sozinho. Junte-se, mesmo que precise ser teimoso. Reverencie, mesmo que não o levem a sério. Lembre-se que você não é perfeito. E parte dos problemas da sua família pode ser que sejam gerados por você. Pode ser. Ouça os outros membros. Veja que o que os outros não precisam mudar, que talvez você precise mudar. Ore e trabalhe por sua família. Se há um problema de caráter, há alguém mentiroso na família, ore pela transformação. Dê o exemplo, de tal forma que o mesmo ache que vale a pena deixar de ser mentiroso.
seguir o seu exemplo. Você não vai mudar o caráter do outro, nem mesmo do seu cônjuge. Ore por isso e espere. Talvez deva orar por um longo tempo. Deus pode mudar. Deus pode fazer essa transformação. Se há um problema de temperamento, há alguém explosivo na família, ore pelo ajuste, para que aos poucos o Espírito Santo vá moldando essa pessoa que talvez deixe de ser explosiva, ou pelo menos seja menos explosiva. O que já é um avanço, claro, né? Se há um problema de hábitos nocivos, em que não há parceria na ajuda em casa, arrumação das camas, na atenção aos horários, no uso do dinheiro, ore para que haja percepção do problema por parte daqueles que assim agem. Empenhe-se em educar. Educação é coisa a longo prazo. Não é dizer uma vez e acabou. Educar com firmeza, mas sem desejar moldar os outros ao seu jeito de ser. O que significa submeter e não submeter-se. E faça isso com alegria nas vitórias, mesmo que essas vitórias sejam pequenas. Então, a vida comum na família, ou seja, a mutualidade na família, ela está muito prejudicada. Precisa ser restaurada, revista. Veja bem isso. Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, 21, diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Cristo é o capitão, é o que comanda, é o que dirige. A Ele, portanto, toda a nossa sujeição. Senhor nosso Deus, nada somos e nada podemos, mas em Ti podemos ser vitoriosos. Faze, Senhor, que as famílias da Tua igreja na face da terra sejam famílias equilibradas, unidas, coesas, e que possam de fato fazer diferença na sociedade. Temos ouvido dizer que a família é a célula máter da sociedade e cremos que assim seja. Dá-nos, portanto, famílias fortes, unidas e coesas, para a honra e glória do Teu nome. Famílias onde a mutualidade funcione e que esse princípio da Tua palavra seja observado. Obrigado pela Tua provisão nas nossas casas, nas nossas vidas, e Tu has também nos prover do Teu Santo Espírito para que assim possamos prosseguir. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.